Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem para os outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça as uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Prece de Eusébio. André Luiz. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas.
fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente, e fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Uma das tarefas fundamentais no nosso trabalho de busca do sagrado é estudar a nossa própria percepção de Deus. Como percebemos Deus? Que faculdades nós podemos utilizar para alcançar esta sabedoria? Nós vamos chamar a atenção de um estudo feito por Leon Denis, e ele menciona que a percepção de Deus depende exatamente daquilo que nós usamos para conceber, para entender, para, entre aspas, ver. E isso é compreensível. Já no passado, alguém dizia que nós temos o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. São Boaventura. Isso é resgatado na atualidade, mostrando que os saberes dependem dos instrumentos da percepção. Em outras palavras, ele não é puro, ele não vê a realidade em si mesma. Como lembrava Immanuel Kant, depende essencialmente do instrumento de percepção. Se ele é um instrumento sensorial, como lembra Leon Denis, é claro que o nosso Deus estará restrito ao mundo das formas sensoriais, ou das percepções sensoriais, ou ainda das sensações. E, nesse caso, é compreensível que nós digamos que Deus é múltiplo. É a terra, é o céu, são as forças da natureza. Em suma, tendemos a construir um Deus centrado naquilo que é visível, sensível, perceptível pelos nossos 5 sentidos. Nasce assim o politeísmo. Esclarece-nos ainda esse grande e ilustre pensador espírita que quando nós adentramos o mundo através da percepção da razão, a situação muda por completo. Nós tendemos a construir uma espécie de análise em que há a criação e há o Criador. Esta criação é separada do Criador de alguma sorte. E aí nós criamos as várias formas de dualismo que existem. Nós dizemos um dualismo teísta, um dualismo deísta, um em que Deus cria e desaparece do mundo porque as leis regulam tudo. A outra em que ele é providência e intervém nesse mundo de um modo geral. Esse dualismo está muito presente em nossas vivências cotidianas. Ele que nos faz orar para Deus, no sentido de que ele é um ente e nós somos outro ente, separados, portanto, é que faz com que nós tenhamos demandas que atribuímos a ele a capacidade de realizar, são os dualismos.
Acontece, porém, que algumas outras pessoas tiveram uma espécie de razão esclarecida, como lembra ainda o nosso escritor Leon Denis, e aí criaram uma percepção mais complexa de Deus. Nascem, assim, as vivências, ou as percepções trinitárias, que, às vezes, codificadas pela linguagem comum, nos parecem até, de certo ponto, absurdas. Então, estão aí Brahma, Vishnu e Shiva, Isis, Osíris e Horus, Pai, Filho e Espírito Santo. Elas merecem um estudo mais aprofundado, porque, se não o fizermos, a aparência será, de certa forma, rejeitada de imediato. Mas alguém há de dizer, por exemplo, na trindade tradicional, que é o ocidental cristã, que isso pode ser feito uma releitura, dizendo, o espírito em si mesmo, a essência original de tudo. Logo a seguir, aparece esse espírito como atuação, que vai fazer com que a gente possa perceber essa realidade sobre a forma de uma segunda expressão do divino. A terceira forma de apresentação, ela é a própria criação. A lógica diria, então, nesse tipo de raciocínio, que há o espírito, há o Pai Criador e há a própria criação, onde ele se faz imanente. São concepções trinitárias, mas diz-nos ainda, Leon Denis, que isso não esgota a nossa capacidade de apreensão do divino, porque há um outro estágio em que ultrapassamos o mundo da racionalidade e até mesmo das revelações tradicionais para pensar agora no monismo, o monismo do espírito. Então, nesse caso, não trabalhamos mais com a fragmentação, e essa identidade se estabelece entre o ser criado e a criação numa espécie de percepção intuitivo-sintética que nos faz compreender aquilo que o Evangelho enuncia como eu e o Pai somos um. Vejam que todas essas aproximações, elas são relativas, são circunstanciais, históricas, pessoais. É nessa direção que nós devemos caminhar, lembrando que o pensamento espírita é revolucionário e cada um de nós vai perceber Deus conforme a faculdade que já consegue fazê-lo. Mas ainda, Jesus enunciava: os puros de coração verão a Deus. O sentimento, a faculdade psíquica do sentir, é fundamental na percepção do transcendente, e nós veremos como trabalhar isso mais adiante. Por ora, pensemos, qual é a faculdade que eu estou usando para encontrar Deus? Viviam num edifício de 7 andares, moradores cujos olhos jamais tinham contemplado a luz do sol, a não ser através das vidraças diversamente coloridas de cada pavimento. Encerrados nos limites de seu pequeno mundo, cada qual fazia ideia diferente quanto à cor da luz solar. Os moradores do primeiro pavimento diziam que era vermelha, porque vermelhos eram os vidros, através dos quais se habituaram a vê-la. Os do segundo pavimento diziam, por sua vez, que era alaranjada, porque alaranjados eram os vidros pelos quais ela diariamente se filtrava. Os do terceiro andar diziam, pela mesma razão, que era amarela. Os do quarto diziam que era verde. Os do quinto, azul. Os do sexto, anil. E os do sétimo diziam que era violeta. Certo dia, porém, um morador mais inteligente e indagador resolveu sair do edifício
e surpreendido com a luz do sol que lá no alto se decompunha na policromia do arco-íris, compreendeu logo que cada morador havia apreendido somente uma parcela da verdade. Tudo se passava exatamente como se cada um deles, em seu próprio pavimento, tivesse a visão limitada a uma faixa e apenas dentre as 7 faixas luminosas do espectro solar. A luz do sol era realmente da cor sob que cada qual a tinha visto, mas era também muito mais do que isso. Era a síntese das 7 cores. Assim como cada morador via o sol, assim também cada criatura humana vê Deus. Situado em diferentes faixas da evolução, cada um o verá sob um aspecto diferente, segundo a diversa coloração de seu entendimento. Chegará, no entanto, um dia em que a criatura transcenderá os augustos limites de seu mundo e compreenderá Deus em sua essência, na síntese de seus atributos. A esfinge estranha, o segredo inviolável das moneras no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Somente o eterno, o impenetrável, poderia criar um imensurável e o universo infinito criaria suprema paz, interminável piedade que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quem se não ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar
e da montanha. O que seria uma vida feliz? O padre francês Pierre Teilhard de Chardin faz uma reflexão sobre a felicidade, trazendo na sua análise algumas perspectivas que são interessantes para a nossa reflexão de hoje. Ele começa dizendo que a felicidade pode ser algo sem solução, um problema sem solução, ou pode ser meramente algo subjetivo. Sendo assim, não haveria uma fórmula para a felicidade, uma vez que ou ela não existe, ou simplesmente ela vai depender das características de cada pessoa, dos desejos de cada pessoa. Mas ele prossegue dizendo que existe sim uma forma de entendermos que é possível ser feliz através de um processo de elaboração de um sentido da vida que nos traga verdadeiramente a felicidade. E na sua análise ele faz uma construção de 3 possibilidades ou perspectivas através das quais nós podemos encarar o fenômeno da realidade existencial, a nossa mundividência. Segundo ele, existem 3 perfis de pessoas: os cansados ou os pessimistas, para os quais a vida é algo extremamente difícil, que não existe um futuro possível, que não existe algo a se disputar, que não existe uma força que leve às transformações, que nós somos, de certa forma, objetos passivos diante de uma realidade que nos oprime. A felicidade desses cansados é a felicidade da tranquilidade, é dada àquele mínimo possível que lhe satisfaz as necessidades existenciais. Depois, uma outra postura diante da vida, ele intitula de os bons vivants. Estes são aqueles que aproveitam tudo da vida, aproveitam os melhores momentos da vida, sempre buscando algo para sorver o líquido precioso do prazer de viver. Os bons vivants, eles são os hedonistas, são aqueles que vivem em busca do prazer o tempo todo. Para os hedonistas, o prazer dos hedonistas é a maximização das suas sensações, o máximo possível. O homem é feliz, segundo Teilhard de Chardin, se ele souber saborear o mais completamente possível o instante que tem entre as mãos. E existem aqueles que são os ardentes. Os ardentes, que são os conquistadores, são aqueles que enxergam algo depois, enxergam que é sempre possível fazer mais. Eles estão sempre incomodados com a sua situação e pensando o que eles poderiam fazer de diferente um pouco mais para frente. A felicidade desses conquistadores é o chamada felicidade do desenvolvimento. Essa felicidade do desenvolvimento, o homem é feliz pelas conquistas que realiza, pelo prazer da consecução dos seus objetivos existenciais. A vida é um processo evolutivo constante e aquele que se torna consciente desse processo passa a agir de uma forma mais proativa diante da sua existência, passa a aproveitar melhor as circunstâncias que lhe são oferecidas pela vida. E a partir daí ele identifica 3 momentos ou 3 tempos de personalização, de compreensão ou de evolução da sua consciência. A partir de um primeiro momento, o indivíduo ele está focado em si mesmo. Ele deve focar em si mesmo porque ele precisa se autoconhecer, ele precisa saber das suas limitações, ele precisa sentir um pouco suas potencialidades, ele precisa empoderar-se de si mesmo. E aí há um movimento de autocentração que ele chama de centrar-se. Esse momento de autocentração é um momento de conquista do si mesmo. A partir daí existe uma
ampliação de fronteiras, aonde outras pessoas são incluídas, as pessoas que estão no entorno, as pessoas que estão aqui no nosso redor, passam a ser objeto também da nossa amorosidade, da nossa capacidade de compreensão, da nossa capacidade de interação e possibilidade de vivermos conjuntamente, em harmonia, em um ambiente fraterno. É o que ele chama de descentrar-se, ou sair do eixo de si mesmo para poder incluir outros na sua condição, incluir o outro. E depois nós temos um terceiro movimento, aonde a pessoa desenvolve a capacidade de ir além dessas fronteiras do microcosmo e abranger uma humanidade inteira. É aquilo que traz princípios e fundamentos e objetivos maiores, muito maiores do que simplesmente a vida de uma pessoa, o seu mundinho fechado, ou até mesmo o mundinho da sua vizinhança mais próxima. É aquele momento em que ele vai atingir uma quase totalidade, uma percepção de que não é possível vivermos isolados, que nós somos mecanismos juntos, que nós fazemos parte de um grande mecanismo que age sincronicamente como tudo em universo, e que não existe a separação, existe apenas a nossa capacidade de compreensão do nosso papel diante da vida. E existem 3 movimentos derivados desse processo: ser, primeiramente, amar em seguida e, finalmente, adorar. Ser, amar e adorar. 3 processos do centrar-se, descentrar-se e sobrecentrar-se, que seriam movimentos em busca dessa ideia da totalidade, dessa ideia do todo. E aí, quando ele pensa sobre essa possibilidade de galgarmos esses espaços conscienciais a partir de atitudes e a partir de uma mudança na forma como nós estamos diante da vida, nós podemos ter sim um caminho para a felicidade. E ele conclui dizendo o seguinte: na verdade, a solução completa para o problema da felicidade eu a vejo na direção de um humanismo cristão, ou, se preferirdes, na de um cristianismo sobre-humano, no seio do qual cada homem compreenderá um dia que lhe é possível a cada momento e em toda situação não somente servir, o que não é o bastante, mas aspirar em todas as coisas, as mais doces e as mais belas, como as mais austeras e as mais banais, a um universo carregado de amor em sua evolução. Servir é a grande lei. Todo o universo ensina a retê-la por luz que vem da eterna chama. Observa a natureza. É o céu que se derrama para a glória do amor como essência divina. Toda a força do bem, por fraca e pequenina, não foge de atender na senda que a reclama. Um só lírio no charco é jardim sobre a lama. Basta um raio de sol e a furna se ilumina. Não conserves a vida indiferente, muda. Desperta e estende as mãos. Alenta, ampara, ajuda, semeando na estrada a alegria incorpórea. E sonhando, qual verme a trabalhar de rastros, remontarás um dia à imensidão dos astros para servir com Deus em suprema vitória. Resplendia o jardim celeste em pleno espaço. Era o maravilhoso dia de alto deslumbramento, do encontro de união e de alegria dos que haviam servido passo a passo nas tarefas do amor sem recompensa na terra, onde o egoísmo tanta vez se condensa. Era uma nesga azul de solo rarefeito, matizada de flores bordadas de arabescos multicores, onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar
as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos resplendores. 42 espíritos somente. Todos eles modelos de bondade. Eram ali o escol da humanidade, numa atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome, filósofos, notáveis pensadores, nobres mulheres, santas heroínas, monges mostrando frontes peregrinas, jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis. Todos trocavam frases de alto nível. Somente alguém ali, em meio a tudo que era festa de brilho e de beleza, que parecia um mendigo triste e imundo, era o irmão Jonaquim, desconhecido entre os demais. Vestia-se com peles de animais, remarcadas de lama. Na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava numa festa. Chegando o instante, enfim, da nobre promoção, aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual seria alçado à frente do caminho esplendante para mansões mais altas e mais belas da vida universal. Vieram ao recinto os dois encarregados, ambos chamados anjos da balança, e os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar no instrumento perfeito que lhes patenteava a evolução imensa. E o peso de cada um era leve, tão leve que não se via quase uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado Jonaquim ficou de longe, muito ao longe, e sendo o último no exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços, no apoio de um bordão, e um dos mensageiros perguntou: Jonaquim, meu irmão, dizei, qual na terra a vossa religião? Precisamos aqui de vossos dados para serem por nós devidamente revisados. No entanto, Jonaquim humilde respondeu: Anjo bom, sou sincero, crede, eu não tive sobre a terra a fé pregada. Acreditei como acredito agora na presença de Deus que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais que eu desejasse procurar um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que morei, ao pé de antiga estrada, onde os quais sofrem eram irmãos meus. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solos diferentes. Minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvi a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes, agonizando desvalidos e aguardando debalde os próprios descendentes. De quantos eu cerrei na morte os olhos baços, não saberei o número por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços e os que enterrei a sós na penúria sem nome, e as crianças sem apoio que me buscavam, sentindo sede e fome. Deus me perdoe se nunca fui às crenças para estudar a fé e entender diferenças. Ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou fazendo bem, que amor aos bons e aos maus, sem ferir a ninguém. Ah, como desejava tê-lo visto! Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos
E ouvi também dizer que, por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia escutava expectante e enternecida aquele que soubera amenizar a vida. E os anjos da balança puseram Jonaquim sob exame preciso em nome de Jesus. Depois, anunciaram num sorriso que o velho Jonaquim tinha o peso da luz. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz? Posso ser feliz se ao pobre meu irmão, se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu
eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. Naquele aspirar de Deus, eu não queria falar, nem ainda quero, porque vejo claro que não tenho como saber dizer, e pareceria menos se o dissesse, e por isso aqui o deixo. Chama de Amor Viva, 4, 17, João da Cruz. O que ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus, sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. No nosso programa de hoje, vamos dar continuidade aos exercícios que consideramos práticos para melhorarmos a nossa capacidade de percepção do transcendente. É a busca do divino. E esses exercícios, usualmente, para alcançar seus objetivos, precisam que nós nos desloquemos em termos de consciência ou de estado de consciência. A nossa consciência tradicional é esta, de vigília, de atenção ao meio ambiente, ou de recordação de memórias, ou de idealizações. Temos uma outra consciência que é de devaneio. Nós ficamos, de certa forma, num estado diferenciado em que o pensamento ele flutua na nossa mente e ela não está fixada em nada. Mas nós precisamos ir além desse hábito nosso, que é muito comum, que é a nossa grande conquista, que é o hábito de raciocinar e usar a razão. E existe um mundo que é supra-racional. Ora, esta conquista depende, claro, de um esforço continuado nosso de trabalhar baseando-se na ideia-chave de que é preciso se desidentificar dos seus veículos. E um deles é o veículo da razão que nós chamamos a mente. Ora, nós temos uma consciência corporal que é muito intensa, muito nítida, baseada no princípio da autoconservação. Nós temos um mundo emocional que é muito rico em sistemas de ataque e defesa, de proteção de alguma maneira, que também é muito forte. Mas o comandante de tudo isso é o mundo mental. E este mundo mental, para ser superado, exige que a gente trabalhe e faça alguma coisa indo além. E isso significa desidentificar-se. Nós começamos, em atividade anterior, a nos preparar para isso. Aquele caminho vai ser repetido na atualidade para que a gente sinta como é esse processo. Só que vamos acrescentar possibilidades novas a fim de que a gente trabalhe isto chamado desidentificação. Saber que possuímos um corpo, mas não somos esse corpo. Possuímos uma mente, mas não somos os nossos pensamentos, nem a própria mente. Possuímos um mundo emocional, mas não nos confundimos com ele. Que somos uma consciência, um ser, o ser em si, que comanda tudo isso, que pode testemunhar todos esses passos. Quando alcançarmos esse estágio com mais precisão, quando tivermos vivido no silêncio propriamente dito, então estamos na interface entre o mundo racional e o mundo suprarracional. Nada de estranho na literatura espírita. Nós podemos nos referendar naquela estrutura de casamental narrada por Calderaro,
no livro No Mundo Maior. Ali estão as 3 instâncias da consciência. Aquela zona mais elevada, superconsciente, que se penetra pela meditação, pela oração, pela renúncia, como ensina o instrutor, é esta a nossa busca neste momento de trabalho. Então, agora nos preparemos para experienciar esse instante, usando a vontade, potência da alma, criadora de possibilidades significativas no mundo das formas e das experiências, para agirmos congruentes com o nosso projeto de busca do sagrado. Comecemos agora esse exercício procurando uma postura adequada, desejável, facilitadora, de certa forma, confortável, é o que nós desejamos. E ao fazermos isso, de certa maneira, comecemos a pensar que, nesse instante, vamos relaxar o corpo, eliminar as tensões físicas, ou pelo menos a percepção que temos dela, né? E vamos começar dizendo: meu corpo está relaxando, meu corpo vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, ficando bem relaxado, ficando bem relaxado, bem relaxado, bem relaxado, bem relaxado, 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 relaxado. Cuidemos de manter a mente centrada no que estamos fazendo. Para auxiliar, pensemos: minha respiração tranquila. E agora só observamos a respiração tranquila, bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila. Corpo inteiramente relaxado, bem relaxado, bem relaxado, e respiração tranquila, bem tranquila. Nós agora passamos a observar o mundo das emoções. Observamos apenas o que está se passando conosco. É agradável? É desagradável? Assusta-nos, atrai-nos, simpatizamos, refutamos. Que emoções estão passando nesse momento em nós? Tomemos consciência disso. Alegria, tristeza, algo como uma aspiração agradável, receio. Seja lá o que for, observemos. Por alguns instantes, simplesmente observemos, serena e tranquilamente. Agora damos um comando. Escolho uma emoção agradável, bem serena. Podemos até ajudar com a imaginação. Um lago, montanhas, um plenilúnio, momento de suavidade, uma sensação de estar protegido, tranquilo, calmo, bem calmo. E assim vamos fixando nesse momento essa emoção na nossa consciência. É essa que nós queremos. Emoção calma, bem tranquila, bem tranquila. Agora vamos para os nossos pensamentos. E observamos para lá, para cá, o ir e vir. Também não fazemos nenhuma intervenção.
apenas observamos. Mente que flui. Sua agitação ou sua quietude é apenas observar. E tudo isso vai ficando quieto, porque é natural. Não estamos produzindo novos pensamentos. São os automáticos que aparecem. Mente quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta, bem quieta. Observemos tudo isso. Corpo, emoções, pensamentos. E simplesmente observemos. Como observamos a respiração? Não façamos nenhum esforço de controle, só observação. E à medida que vamos observando, vamos tomando consciência de nós próprios, o observador. Agora percebemos, sem pensamentos, que há o ser que observa. Esse ser que observa continua fazendo essa tarefa, mas ao mesmo tempo tem consciência de si mesmo. E aí ficamos nessa situação e dizemos para nós mesmos: tenho um corpo, mas não sou este corpo. Tenho um corpo, mas não sou este corpo. Tenho uma mente, mas não sou esta mente. Não sou esta mente. Tenho um mundo emocional, mas não sou este mundo emocional. Agora que dissemos isso, passemos a observar esta noção de veículos sem precisar pensar, tem um corpo, tem uma mente. Simplesmente observemos os veículos e, ao mesmo tempo, a consciência que observa. Fiquemos por uns instantes assim. Ouçamos nesse estado a mensagem que vai nos trazer um certo grau de exigência de atenção. É sem pensar, sem se envolver com os veículos, apenas observando, observando e observando. Senhor meu, meu Rei, eu vos amo com igual delicadeza com que a brisa roce a flor pela madrugada. Eu vos adoro com o mesmo entusiasmo da ave canora saudando o dia. Eu vos respeito com a ternura semelhante à da criança sorridente com seu reflexo na água, tranquila na fonte. Eu vos busco com a força da fome devoradora do coração em soledade. Eu vos bendigo com o ritmo da música silenciosa, dos astros no zimbório, cantando a sonata de luz em plena noite. Eu vos necessito como órfão ao Pai. Eu vos espero como a noiva ansiosa aguarda o futuro nubente. Por isso, a minha prece é despida de atavios, de rogativas, de necessidades e feita de sublime desejo
que expresso dizendo: rasga, rasga com o teu punhal de luz toda a sombra que me envolve, a fim de que tu somente, em domínio total, no país do meu ser, te tornes o Senhor que me domina e me agrada sem cessar. Chegamos ao nosso momento de recomendações para a semana. Começamos a lhe lembrar que esses nossos ensaios aqui têm agora uma referência complementar ou suplementar, que é o nosso estudo sobre a obra de Paulo Estevam. Vocês podem acompanhar no nosso trabalho às segundas-feiras, 20 horas, ou em outro horário que seja pertinente, agora de uma forma muito especial, saboreando a história e vendo principalmente em que medida nós nos parecemos com os personagens, com quem afinamos. Então estejam conosco na segunda-feira em Para Viver o Evangelho, às 20 horas, ou acessem em outro horário. E recomendações deste programa para a semana, aproveite para fazer uma oração cabocla, que tiremos um bom proveito das nossas ações e que nos despeçamos pensando que somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Boa semana. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. Quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais.
faz lembrar você.